Nós vamos substituir, não, né? Mas a gente vai falar aqui para vocês. A Silene, acho que teve um problema, não sei. E ela não vai poder estar aqui hoje. Então eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, né? Peço a paciência e a compreensão de todos, porque eu só vi a mensagem da Ana ontem à noite, falando que era para eu vir falar com a Silene, para a Silene, então o tempo foi pouco para a gente preparar. Mas dentro daquilo que a gente se propôs a fazer, a gente vai tentar fazer o melhor possível. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de mais uma vez estarmos nessa casa, rogando a Ele as bênçãos de paz, as bênçãos de luz, a cada um que aqui se encontra, aqueles que por alguma razão aqui não puderam estar, mas que sejam também envolvidos no seu amor e na sua luz. Que possamos nesta tarde, Senhor, abrir mente e coração para o entendimento dos seus ensinos, das suas verdades, e que Ele nos fale fundo ao coração, porque como mesmo dissestes aos seus apóstolos, Senhor, que onde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, lá tu estarias, e é nessa certeza da sua presença entre nós que nós queremos te agradecer por tudo que tem nos dado, pela nossa família, pelos nossos amigos, por essa doutrina consoladora e esclarecedora que abraçamos, rogando, Senhor, aqueles que têm os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, que sejam atendidos na medida do merecimento de cada um. Abençoa, Senhor, também aos trabalhadores desta casa, para que não lhes falte nunca a coragem e a disposição para o trabalho. Rogamos também, Senhor, a nossa querida Silene, que ela possa também estar em equilíbrio, em harmonia, que receba todas as vibrações de amor emanadas por esta casa, amparando-a e consolando-a. Enfim, Senhor, rogamos a todos nós, nos envolva nas suas vibrações de amor e de paz, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, eu preparei, a gente tentou preparar para vocês hoje um pouco da fala sobre o Cristo Consolador. Na quarta-feira, né, nós já tivemos o orador aqui que também falou sobre o Cristo Consolador. E a gente então já pegou um gancho dele, né, e vamos continuar terminando a semana, né, dando continuidade a esse tema que eu acho assim tão importante para nós, né? Que nós precisamos ainda de mais da conta do consolo do Cristo, né? E no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Para a gente começar a falar sobre esse tema, né, mais profundamente, eu fiz aqui uns rascunhozinhos. No livro 50 anos depois, ditado pelo Espírito de Emmanuel, né, e psicografado por Chico Xavier, há um diálogo muito interessante. Quem já leu esse livro vai se localizar aqui conforme eu estiver falando. Há um diálogo muito interessante entre a Célia, um dos personagens do livro, e o seu avô. A Célia, ela era de uma família, né, daquela época, assim, bem assim, dentro das tradições romanas, né, seguidora de tudo aquilo. Mas a Célia já era um espírito diferenciado, era um espírito mais evoluído. E por conta disso, então, ela se relacionava, assim, tranquilamente com todos, inclusive com os escravos da fazenda, ou do lugar lá onde ela estava. E dentro desse relacionamento com esses escravos, ela teve contato, então, com a doutrina do Cristo, né, que os escravos já falavam e já pregavam, né, e já eram escravos já cristãos. E a Célia, desse contato todo, ela começou então a se interessar
pelo cristianismo, pela vida do Cristo, pelos seus ensinamentos, mas isso não foi muito bem visto pela família, que quando descobriu então que ela tinha esse interesse pelo cristianismo, ele então pede, né, para que leve ela até o avô, porque o avô era um homem assim sensato, apesar de seguidor também das tradições romanas, mas ele era um homem assim sensato, né, tinha no seu coração, trazia no seu coração a bondade, né? Então eles mandam a Célia, a filha, para esse avô, para que o avô a esclarecesse, de uma certa forma convencesse ela do erro que ela estava praticando, porque ele achava assim que ela jamais poderia ser adepta de uma doutrina ou de uma pessoa tão revolucionária, né? Eles achavam que o Cristo era um revolucionário. E aí, já em contato com o avô começa com um monte de questionamento com ela, entrando muito tranquilamente, assim, com bastante cuidado nessa linha do cristianismo, e ele começa a questionar a Célia, então, por conta disso. E ela, então, fala para o avô assim: acredito que não chegastes a conhecer as tradições de Jesus e a claridade suave dos seus ensinamentos, porque se tivesseis o conhecimento integral da sua doutrina, se ouvisseis diretamente aquele que se saturaram da sua fé, teríeis enriquecido ainda mais o tesouro de bondade e compreensão do vosso espírito. Vejam só, ela diz isso para o avô, mas se nós trazermos essa fala para nós hoje, né, para a atualidade, a gente vê que ela é bem atual, né? Porque nós já temos esse conhecimento do Cristo, nós já temos conhecimento dos exemplos e dos ensinamentos que Ele nos deixou, nós já temos conhecimento e já sabemos também, através dos seus apóstolos, através do Evangelho deixado pelos seus apóstolos, todo o exemplo, todo um trajeto que Jesus deixou de orientação para nós. Mas, no entanto, nós aproveitamos tudo isso, nós ainda deixamos muita coisa passar, nós ainda não conseguimos entender na essência mesmo do ensinamento do Cristo, porque se assim fosse, nós não estaríamos aqui, nós já estaríamos em outro patamar, mas tudo é aprendizado, tudo é evolução. E ela continua então nesse diálogo com o avô dizendo assim: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que veio arrancar o mundo do erro e do pecado. Por que não lhe compreendermos os divinos ensinamentos se temos fome de amor em nossas almas? Fome de amor em nossas almas. Nós temos tanta fome de amor ainda. Nós estamos ainda numa situação que nós ainda não conseguimos entender o ensinamento do Cristo quando Ele diz: amai ao próximo como a si mesmo. Porque na maioria das vezes nós nem nos amamos ainda, quanto mais ao nosso próximo. E a gente vê isso tudo ali, ó, né? Principalmente quando nós vemos essas guerras que está acontecendo, ou guerra por coisas materiais, por um pedaço de terra, por alguma coisa, ou guerra por intolerância religiosa, ou guerra por ignorância ainda mesmo de seguir os ensinamentos e as leis de Deus. E ela diz assim então: da terra inteira nos chegam clamores de revoltas e gritos de batalha. Ela falando para o avô. E aqui nesse capítulo 6, Espírito de Verdade diz assim, ó: mas ingratos os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que ajudemos-nos uns aos outros. Olha só, que vem de acordo com o ensinamento do Cristo do amar ao próximo como a si mesmo. Porque se houvesse esse amor ao próximo, nós não passaríamos por tantas tragédias, por tantas dissensões às vezes familiares que nós estamos vendo ainda. Misturam-se o fel dos oprimidos e lágrimas de todos os que padecem na humilhação e no cativeiro. E aí ela questiona então o avô dela nesse momento:
dentre esses diálogos, o avô também coloca umas palavras, né? Mas acho que não é interessante aqui. Mas aí ela questiona o avô dizendo assim: onde estão os nossos deuses de marfim que não nos salvam da decadência e da ruína? Olha, por aqui a gente já vê a elevação desse espírito, né, da Célia. Olha só, ela questiona, chega a questionar mesmo, mas onde que estão eles? Que mesmo, né, sendo os deuses, como eles falam, ainda a gente vê tanta lágrima, tanta discórdia, tanta intolerância, né? E ela diz assim: poderemos aceitar um Deus frio, impassível, que se compraz em endossar todas as torpezas dos poderosos contra os mais pobres e os mais desgraçados? Será a providência do céu igual à de César, para cujo poder o mais dileto é aquele que lhes traz as mais ricas oferendas? Quando eu estava copiando, porque isso aqui é um diálogo, eu estava transcrevendo do livro, aí eu fiquei pensando, gente, esse livro foi 50 anos depois, então foi lá na época do Cristo, lá. Mas, no entanto, quando a gente lê isso aqui, até hoje, né? Quando ela diz aqui, olha, traz as mais ricas oferendas. Hoje ainda nós vemos que quantos ainda, às vezes, dispensam, às vezes, uma atenção especial àqueles que oferecem alguma coisa, né? A gente vê assim, não só no meio religioso, que a gente já vê isso daí, mas no meio, todo meio, né, no comércio e tudo, a gente vê assim que há uma diferença entre aqueles que às vezes oferecem mais do que aqueles que oferecem menos. O tratamento ainda é diferenciado para aqueles que mais têm daqueles que menos têm, quando na verdade a gente já está numa época e numa situação que isso já não deveria ser levado em conta se nós colocássemos em prática a lei de Deus, a lei natural, quando a gente fala, né, vivesse, ou se a gente vivenciasse exatamente a lei de igualdade e a lei de sociedade. Nós não precisaríamos passar por isso daqui, olha, porque todos se respeitariam como irmãos. Entretanto, continua Célia falando, entretanto, Jesus de Nazaré trouxe ao mundo uma nova esperança. Aos orgulhosos, advertiu que toda a vaidade da terra ficam abandonadas no pórtico das sombras do sepulcro. Nada levamos daqui. É exatamente isso aqui. Não adianta nós empinarmos, né, o nosso narizinho e eu sou ou eu tenho, porque quando nós chegarmos lá, isso nada vai contar. Emmanuel fala, não me lembro que livro que ele fala isso daí, não recordo, mas ele fala assim que quando nós chegarmos lá do outro lado, não vai ser nos cobrado os nossos títulos, que título nós tínhamos, mas será cobrado o que nós fizermos, as nossas ações, as nossas obras. Por isso que está lá no Evangelho: sereis reconhecidos pelas vossas obras, e não pelos títulos, e não por aquilo que eu tenho de material. Aos poderosos, deu as lições de renúncia aos bens transitórios do mundo, ensinando que as mais belas aquisições são as que se constituem das virtudes morais imperecíveis para o céu. Então é essas obras que nós devemos atentar, porque é isso que nós levamos, aquilo que nós conquistamos para o espírito, e não aquilo que nós conquistamos materialmente, porque quando a gente sair desse mundo, nós vamos deixar tudo aqui, porque nós somos simples administradores dos bens que temporariamente nos foi confiado. Mas eles ficaram aqui, e aí a gente vê que muitas pessoas às vezes arrumam discórdia e arrumam dívidas, né, contraem às vezes dívidas terríveis para o espírito, para várias encarnações, por conta ainda dos bens materiais, achando que isso vai levá-lo, né, talvez, por uma situação melhor lá em cima, né? A gente tem mania até de dizer, eu falava isso, viu, gente, mas depois eu parei, eu acabei entendendo a situação e parei. Mas às vezes a gente fazia alguma coisa e dizia assim: eu vou ajudar, vou fazer isso daqui porque eu tenho que mandar meus tijolinhos para o céu.
A gente não tem que fazer isso. A gente não tem que trabalhar, fazer alguma coisa para o outro, para mandar os nossos tijolinhos lá no céu, para que quando a gente chegar lá a gente tenha já a nossa mansão preparada. Nós temos que fazer o bem para o outro simplesmente pelo bem de fazer, porque é o ensinamento de Jesus, é a caridade de todas as formas. É isso que nós estamos fazendo, mas não como se nós fizéssemos uma permuta com Deus. Eu faço isso, mas depois você me dá aquilo. Não é isso que nós devemos fazer. A gente tem que fazer o bem simplesmente pelo bem de fazer, porque isso vai melhorar a nós mesmos. Nós não estamos melhorando somente o outro, mas a nós mesmos. Eu costumo dizer sempre assim, às vezes lá no sábado à tarde, depois do trabalho que a gente encerra lá da sacola, então quando a gente vai fazer a nossa prece final, às vezes a gente faz algum comentário, eu costumo dizer assim, falei, graças a Deus, eu costumo falar assim, mais um dia, mais um trabalho, mais uma oportunidade vencida, né? Porque aquilo que a gente faz lá é tão pouco, mas para o outro, às vezes é muito. E quantas vezes a gente falta no trabalho, por alguma coisa acontece, a gente não está no trabalho, é como se naquele dia alguma coisa ficasse faltando, ou naquela semana ficasse faltando, porque é tão bom e nos preenche tanto, que dá a impressão que nos saciam para mais de uma semana até o próximo trabalho. Sábado retrasado eu não estava presente no trabalho do sábado, eu tive que viajar, mas é interessante, porque nós estávamos lá na casa da minha irmã, e aí nós estávamos toda uma roda assim, conversando, tudo, e de repente eu olhei no relógio assim, olha, é automático, você olha assim e fala, seu trabalho está começando. E aí você já começa a mandar as energias para o trabalho que está acontecendo aqui, mesmo você estando muito longe, porque é tão importante para a gente, é o que ele fala aqui. Ele diz assim, ó, são as que se constituem das virtudes morais e imperecíveis valores no céu. Então o que vai ser cobrado de nós é aquilo que nós fizermos e não aquilo que nós temos, né? Mas essas são as obras, são as virtudes, são as coisas que nós vamos angariar para o espírito, porque o corpo, esse é material, ele vai perecer também. E aí Célia continua falando para o avô dela, chamando a atenção então do avô dela para essas coisas, para os ensinamentos de Jesus que ele não tinha entendido e que depois, ao longo da história do livro, ele vai acabar cedendo também e se tornando um cristão. Mas ela diz assim, Samaria, Galileia, até a tradição de Jesus ainda está viva em todos os espíritos. Conheci de perto a geração de quantos foram beneficiados pelas suas mãos misericordiosas. Fiquei conhecendo a história dos leprosos limpos ao seu toque de amor, dos cegos cujos olhos mortos fluíam uma vibração nova da vida em virtude da sua palavra carinhosa e soberana, dos pobres de todos os matizes que se enriqueceram da sua fé e da sua paz espiritual. Vejam só, a gente vê assim que essa fé, né, que ele fala aqui dos pobres, todos que se enriqueceram da sua fé, e a gente vê que era uma fé tão grande, que a gente chega a pensar assim, meu Deus, que fé era aquela, principalmente dos primeiros cristãos, quando eles adentravam aquelas arenas, né, e eram devorados pelos leões, mas eles tinham tanta fé, era tanta fé que eles tinham, não que eles não tivessem receio, porque momentos antes, com certeza eles tinham receio daquilo que eles iam enfrentar, mas eles já sabiam que dos ensinamentos de Jesus, que eles estavam prontos para o reino do céu, e que aquilo lá era só a carne, mas que o Espírito era eterno. Isso eles já tinham conhecimento, o Espírito era eterno, então era ele que ia sobreviver, e que eles chegavam e confiavam que o reino de Deus os aguardava. Então eles tinham tanta fé nisso que eles se entregavam. E nós vemos, gente, hoje, quando fala em situação de fé, a gente vê assim que a nossa fé, e Jesus fala isso quando ele fala que a fé transporta a montanha, ele fala que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós faríamos tudo o que ele fez e muito mais. E a gente vê que a gente não tem essa fé nem do tamanhozinho de um grão de
mostarda que é tão pequenininho, eu até não conhecia essa mostarda, esse carocinho de mostarda, essa sementinha. E o morador uma vez veio fazer uma palestra aqui e trouxe para que a gente conhecesse o que era o grão de mostarda. Realmente é uma semente muito pequenininha. E aí a gente vê, meu Deus, minha fé não é nem desse tamanho, né? E não é. E você sabe por que não é? Basta a gente começar a passar por qualquer tribulação, que nós já nos desesperamos, nós já falamos que Deus esqueceu de nós, a gente já se perde. Por quê? Porque essa fé que os cristãos tinham quando ele adentrava aquela arena, para nós ainda não aconteceu. A gente não tem essa confiança toda, a gente ainda se perde, a gente ainda sente o baque, né? Eu sei, porque eu não estou falando isso dos outros, eu me incluo nisso também, porque quando dói, às vezes a ponta do dedão, eu já falo assim, ai meu pai, aquela dor que vai me impedir de fazer alguma coisa, por quê? E aí a gente começa a se lamentar, a se lastimar. E muitos ainda atribuem a tudo aquilo de ruim que acontece ao esquecimento de Deus nas nossas vidas, que Deus nos esqueceu, quando na verdade quem tem esquecido muito de Deus somos nós. Muitas vezes envolvido nas coisas materiais, envolvido no nosso problema do dia a dia, a gente esquece dele. A gente deixa Deus para a hora que a gente sentir dor, a hora que a dor bater, a hora que os problemas chegarem, aí a gente busca Deus. Graças a Deus, eu digo que ainda a gente tem a dor, né? Porque a dor nos desperta, a dor nos acorda, né? E aí ela continua dizendo assim, Jesus é a única esperança de seus desamparados, é o consolo. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Jesus então é a única esperança dos seres desamparados e tristes da terra, porquanto, de acordo com as suas doces promessas, hão de receber as bem-aventuranças do céu, todos os desventurados do mundo, entre as bênçãos da simplicidade e paz, na piedade e na prática do bem. Espírito de Verdade ainda continua no capítulo 6 do Cristo Consolador, ele dizendo assim, venho instruir e consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Como é que nós podemos duvidar, gente? Como é que a gente pode se desesperar? A dor, o choro, como ele diz assim, isso vai acontecer, mas a gente não pode se desesperar, porque muitas vezes nesse desespero, a gente toma caminho errado. Eu sei disso porque muitas vezes, gente, já aconteceu também comigo, muitas vezes você está diante de um problema e você fica tão assim, parece que perdido naquele problema, que você começa a procurar solução e quanto mais solução você procura, mais você se banana. E depois da coisa passada, você pensa assim, puxa, se eu tivesse feito isso seria tão simples. Mas é por quê? Porque a gente não tem a fé, essa fé, né? Porque se a gente na hora a gente fizesse uma oração, se a gente serenasse os nossos ânimos, pedisse orientação da espiritualidade, porque os nossos anjos guardiões, ou o nosso anjo da guarda, eles estão ali, pronto a nos auxiliar. Basta a gente pedir auxílio. Eles não se afastam, é nós que nos afastamos deles, mas não eles que se afastam de nós, que nós não ficaríamos perdidos. E Cristo está sempre pronto a nos consolar, a nos auxiliar. Nós não podemos, na verdade, esquecer. E ela continua então, o Evangelho do Cristo, que tive a ocasião de ler em fragmentos de pergaminho nas mãos dos nossos escravos, é um cântico de sublimidade, esperança e consolo no caminho das lágrimas da terra, em marcha, porém, para as glórias sublimes do infinito. Cânticos de sublimadas esperanças e consolo no caminho das lágrimas da terra. Esse é o Evangelho de Jesus, é esse consolo, é esse cântico sublimado. O Evangelho, ele nos dá todo o direcionamento da nossa existência. Basta para isso que nós nos apeguemos a ele, que nós busquemos nas nossas incertezas, nas nossas dúvidas, o direcionamento do Evangelho. Ele vai nos orientar. Tudo que você abre ao acaso,
Nós estávamos falando, acho que no sábado passado, no estudo aqui na hora da Gênesis, não sei se o Rafael se lembra, que a gente estava falando que muitas vezes a gente abre assim ao acaso e ele vem nos falar alguma coisa, porque todo ele fala para nós, todo o Evangelho, do início ao fim, ele fala para nós, ele nos dá um direcionamento, basta a gente buscar. E aí continua então o Espírito de verdade falando então no item 7, quando ele está falando na instrução dos Espíritos, ele diz assim: sou o grande médico das almas. Quer dizer, então, na hora do nosso problema, das nossas dúvidas, das nossas dores, olha aqui, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos um remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, venho salvá-los. Vinde a mim, pois, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviado e consolado. É Ele, é o Espírito de verdade, é Jesus nos dizendo isso aqui. E ele continua falando assim: não busquei agures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Então, nós não podemos ficar batendo cabeça por aí procurando outras coisas. Vai no Evangelho. Jesus, o Consolador, Ele está aqui, basta buscarmos. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina, amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do vosso coração. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras: eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Mas então, gente, se nós não chamar, se nós não buscar por Jesus, nós vamos ser como um barco à deriva, para lá e para cá, sem uma orientação. Que nós possamos, então, buscar Jesus em todos os nossos momentos de incerteza, de tribulação e de dúvida, porque Ele mesmo fala: vinde a mim. Ele nos chama: vinde a mim, eu estou aqui. Nós não somos autossuficientes para isso. Então nós precisamos ainda do auxílio, do consolo de Jesus, a nos amparar, a nos fortalecer todos os dias, todos os momentos, todos os minutos. Que nós possamos então, diante dessa breve fala, buscar, através ou nos ensinos de Jesus, tudo aquilo que nós precisamos, e não nos esqueçamos jamais de que Ele é a nossa força, Ele é o nosso guia. Eu convido vocês a ler esse capítulo todo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu acho que não que seja um especial, porque todos que estão aqui é especial, mas eu acho que diante de tudo que acontece hoje, eu acho que o Cristo Consolador, esse capítulo 6, é o que vai estar sempre assim, nos acordando, para as nossas necessidades e para a necessidade de nós estarmos sempre fazendo bem, amando mesmo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E busque e procure também, no caso, esse daqui foi só um resuminho que eu fiz, mas eu recomendo também o livro Há 50 Anos, quem ainda não leu, lê, é bastante interessante, traz grandes ensinamentos. Tem muita coisa lá nesse diálogo, nessa vida desse personagem, que venha nos instruir, que venha nos dar uma chacoalhada de vez em quando, para nos despertar, porque nós estamos aqui nessa terra para vencer, para nos melhorarmos, para que a gente possa passar para o outro lado melhor do que quando aqui nós chegamos. E nós só vamos fazer isso se nós observarmos cada dia, cada segundo, as leis divinas, porque se nós não as observarmos, nós vamos sofrer ainda muitas encarnações. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê muita paz. Por estarmos juntos hoje, aqui nessa casa de amor, de fé, de bondade. Agradecer a Ele pelas passes, pelas palavras que nossa amiga passou. E que hoje e essa semana nós possamos passar com esse entendimento das palavras de Jesus. Pai bom que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendidos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.